Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História, continuando a nossa saga da história do Brasil Colônia. Lembrando a vocês, canal do YouTube Marcão na História Marco, divulguem para aumentar o engajamento. Objetivo, prepará-los para a ESA, SpaceX, vestibulares e o Enem. Então hoje o nosso compromisso é corrigir o simulado do Marcão 01. Então olha só, aqui nós temos a relação dos conteúdos, que nós já vimos, já passei para vocês, e agora as questões. Então vamos resolvê-las uma por uma. Só que é o seguinte, eu vou dividir em partes essa correção, de 5 em 5 questões, para que na verdade o nosso tempo não seja consumido rapidamente. Nosso objetivo é sempre deixar um tempo razoável para não ficar muito longo e cansativo. Então olha só. Sob o processo administrativo implantado pela metrópole aqui é Portugal, tá? Em 1548, no Brasil colônia, julgue os itens abaixo em V para verdadeiros ou F para falsos e a seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. O grande X dessa questão é o seguinte: 1548. Você tem que saber o que aconteceu nessa data. 1548 foi instalado no Brasil o governo geral. O Brasil tinha um sistema de capitanias, 15 capitanias, 2 deram certo, São Vicente e Pernambuco. Então foi um fracasso, eles mandaram para cá o governador geral, que vem com a função de administrar a colônia. Lembrando que o primeiro governador foi Tomé de Souza. Então olha só, a primeira questão diz assim, ó, a primeira afirmativa. Foi implantado um órgão central que coordenasse a ação dos donatários. Correto, governador geral, ele vai coordenar. Não deu certo as capitanias, ele veio para cá representando o rei para coordenar as capitanias hereditárias. Ele não acabou com as capitanias, mas ele agora era o representante do rei no Brasil. Correto. Outra afirmativa. Somente os denominados homens bons participavam da administração local e a massa populacional ficava à margem do sistema. Homens bons, aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham escravos, terras, pessoas com prestígio social e político. E era assim que funcionava. E chamavam de homens bons. Se você fosse pobre, então, né, você deve ser um homem mau, pelo jeito. Mas olha só, somente os denominados homens bons. Correto. Quem tinha grana dominava o sistema. Outra afirmativa. Organizou-se um conjunto de auxiliares composto por provedor-mor, ouvidor-mor e provedor, ouvidor e capitão, e a junta da fazenda para arrecadação. Eu falei mor ali porque eles, os que mandavam nos outros provedores, ouvidores e capitães, ficavam na Bahia junto com o governador e a expressão mor era maior. Capitão mor, ouvidor mor. O provedor mor é o carinha que vai arrecadar grana. Seria uma espécie de ministro da fazenda hoje. O ouvidor é o juiz, vai ouvir e vai julgar. E o capitão é o chefe militar. E a junta da fazenda era a Receita Federal, que vai cobrar os tributos. Objetivo, arrecadar dinheiro. Todas as capitanias terão que contribuir financeiramente para o governador geral e para a coroa portuguesa. E isso vai ser fiscalizado. Bom, a opção 1, a afirmativa 1, 2, 3, 4 estão corretas. A última, o modelo administrativo não sofreu reformulações até a proclamação da independência em 1822. Sofreu mudanças sim. Era a capitania, depois governo geral e depois a divisão do Brasil em Estado do Maranhão e Estado do Brasil. Então sofreu mudanças. Então a afirmativa última está correta. Qual é a resposta? Resposta é a D. Verdadeiro, 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 falso. Questão 2. Foram os historiadores franceses que criaram e utilizaram primeiramente a expressão idade contemporânea ou história contemporânea.
Qual fato histórico marcou o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea? É só seguir aquela linha do tempo que eu passei para vocês, né? Então nós temos aqui, ó, Idade Contemporânea, fim da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea. O fato histórico que provocou o fim da Idade Moderna e o início da Contemporânea foi a Revolução Francesa, com a instalação do Iluminismo, a filosofia do liberalismo e o fim do absolutismo monárquico, o absolutismo dos reis. Resposta correta é a E. E é a resposta correta. Revolução Francesa. Questão 3. Sobre a importância da propagação da fé cristã para as navegações oceânicas, assinale a opção correta. Questão 6. A. Estimulou a tomada de Constantinopla e suas mesquitas? Não. A propagação da fé cristã? Não. Constantinopla foi tomada pelos muçulmanos, turcos. Eles não eram cristãos. Então essa aqui está incorreta. A B. Permitiu a conquista de novos fiéis para a Igreja Católica propagando o cristianismo? Correto. A Igreja estava apavorada porque o luteranismo estava se expandindo pela Europa. Então eles queriam ir para o novo continente levando o catolicismo para arrebanhar mais fiéis. Cada embarcação tinha um padre. Qual é a primeira coisa que Cabral faz ao chegar ao Brasil? Rezar uma missa. E os padres jesuítas eram a maioria deles. Então, a resposta correta da 3 é a B. 4. Com relação ao Tratado Tordesilhas, assinale o que for correto. Então ele quer saber do tratado, mais nada. O Tratado Tordesilhas, a opção A, proibia as grandes navegações pelo oceano? Não, não proibia. Todo mundo podia navegar, sem problema algum. B, foi um acordo entre Portugal e Espanha sobre a divisão das terras da América? Correto. Nós já abordamos sobre a questão do Tratado Tordesilhas. Eu botei um mapinha aqui para explicar bem para vocês. Ó. O que é o Tratado Tordesilhas? É uma linha imaginária entre Portugal e Espanha. Espanha e Portugal. Qual é o tratado? Traçado uma linha imaginária a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, que está certinho aqui no litoral do Brasil. As terras a oeste serão da Espanha e as terras a leste, que daria aqui no Brasil, serão de Portugal. Essa é a divisão do Tratado de Tordesilhas. Foi um acordo entre Portugal e Espanha. A Península Ibérica, né? Portugal e Espanha. Aqui nós temos a Península Ibérica. Então eles fizeram esse tratado, mas não consultaram os outros. É como se o planeta fosse deles. Claro que isso aí é uma aberração. França, Holanda e Inglaterra não vão aceitar. Mas isso é uma outra questão. Questão 5. Acerca do processo de colonização brasileiro, marque a afirmação verdadeira. A. O Brasil, durante o período colonial, foi povoado por errantes e aventureiros, aversos ao casamento e à família, bem como qualquer tipo de religião ou mesmo culto religioso. Não, a questão da religião já fica por aí, né? Porque os padres vieram para cá para fazer a catequese, jesuítas, franciscanos. Então isso aqui está completamente fora. Alguns aventureiros e errantes, sim, vinham, mas não aversos ao casamento. Isso não existia. B. O Brasil foi ocupado por uma multidão de malfeitores e condenados que rapidamente se uniam com várias índias ao mesmo tempo, adotando sem demora a poligamia indígena. Isso aqui é uma viagem, né? Sodoma e Gomorra. Eram multidão de malfeitores e condenados, até parece. Os padres, os militares, toda a estrutura que veio para cá. Claro que tem malfeitores, tem em qualquer lugar. Tinha condenados? Tinha também. Mas não desse jeito aqui, gerando uma poligamia indígena. Isso aqui é uma viagem, né? C. No Brasil, vigorou a ideia de casa grande como núcleo de numerosa família de parentes, agregados e escravos, em que a diferença de raça e de classe foram esquecidas. De jeito nenhum, a casa grande é a casa do senhor de engenho. A casa dos escravos é senzala. A casa dos colonos ficava em volta. É tudo separado. A casa grande é a casa do poderoso senhor de engenho. Não tem nada de união.
Os agentes eclesiásticos da colonização tentaram transformar o Brasil numa sociedade na qual se difundiu o modelo matrimonial cristão, uniões sacramentadas, família conjugal e austeridade. Correto. Na verdade, é uma colônia católica cristã, catolicismo, catequese, jesuítas, franciscanos e outros grupos de corrente religiosa cristã católica. Não tem isso, né? Então essa opção aqui está correta. Pessoal, nós vamos ficar por aqui para não estender demais essa correção, para não ficar um vídeo muito longo. Mais rapidamente possível eu continuo as questões com vocês. Abração do Marcão, continuem me acompanhando. Tamo junto!